A economia está fora dos trilhos. O mundo inteiro está se afundando em uma inflação que elevou o preço dos alimentos, dos combustíveis e até de remédios. Os Estados Unidos estão prestes a entrar em recessão, enquanto a taxa de juros do país não deve parar de subir. Uma crise terrível, certo? Sim, e para Elon Musk, uma crise ainda pior está por vir. Porém, na opinião dele, isso pode ser uma coisa boa. Mas você pode se perguntar como ele pode achar que uma crise mundial, ainda pior, pode ser algo bom? Fala pessoal, meu nome é Rander, sejam muito bem-vindos ao canal Negócios a Mil. Já vai deixando aí seu like e se inscreve no nosso canal para você acompanhar toda a nossa evolução. Segue o vídeo aí. A crise atual pode se tornar ainda pior? Você acabou de ver que Elon Musk acha que isso pode ser uma coisa boa, mas será possível que essa afirmação tenha como base um argumento sólido e justificável? Bom, é possível afirmar que sim, mas de onde surgiu mais essa polêmica afirmação de Musk? Ainda mais em um momento onde as pessoas comuns estão sofrendo com uma renda cada vez mais curta e uma grande dificuldade até mesmo para fazer compras simples no supermercado, independente de ser compras para uma casa cheia ou não. A afirmação, para variar, veio de mais uma das conversas que Elon Musk mantém com seus seguidores no Twitter. Um internauta fez a seguinte pergunta para Musk: "Você continua achando que estamos perto de uma recessão?" Elon Musk respondeu de uma forma chocante e intrigante, abre aspas, "Eu acho que sim, mas isso na verdade é uma coisa boa. Está chovendo dinheiro em idiotas há muito tempo. Algumas falências precisam acontecer." Fecha aspas. Simples assim a resposta de Musk. Mas o que significa essa estranha frase de Musk, de estar chovendo dinheiro em idiotas? A resposta também é simples. Provavelmente Elon Musk estava se referindo à expansão monetária dos Estados Unidos, que ocorreu de 2020 a 2021, como resposta à crise sanitária. Essa expansão monetária é a nem tão boa, mas bem velha impressão de dinheiro, que jorrou trilhões de dólares na economia americana e mundial. A expansão monetária é apontada por muitos como uma das principais razões para a inflação atual, que assola não só os Estados Unidos e o Brasil, mas também a Europa, Rússia e inclusive países asiáticos. Essa expansão ocorreu como uma contramedida que todos os governos adotaram para realizar o bloqueio da economia para enfrentar o avanço do coronavírus em 2020. Com boa parte das pessoas em casa sem poderem trabalhar, os governos precisavam de alguma forma atender às necessidades das pessoas, de poderem comprar o básico necessário, principalmente a alimentação. Mas como efeito colateral esperado dessa medida, a demanda por produtos continuou alta em todo o mundo durante 2020. Mas adivinhe só o que não continuou em alta acompanhando o ritmo dessa demanda? Se você disse oferta, acertou. A indústria e o comércio estavam quase totalmente fechados ou funcionando com uma capacidade muito menor do que anteriormente. Logo, demanda em alta e oferta em baixa geraram inflação. Somado a isso, as cadeias de abastecimento, como a de energia e semicondutores, ainda não voltaram ao nível que tinham antes de março de 2020, quando a crise estourou, o que só agravou a situação. Para controlar essa inflação galopante, existe uma solução que é a taxa de juros, e o Banco Central americano já afirmou que irá subir essa taxa, até que a inflação esteja em um nível satisfatório. A inflação não é o único problema dessa crise, já que a recessão também chegou, inclusive aos Estados Unidos. Inflação mais recessão é um desastre completo, gerando a chamada estagflação, o maior pesadelo de qualquer país. Em um cenário tão ruim, o desemprego deve ser outro fator que está jogando a economia para baixo, não é? Na verdade, não. E aqui entra outra parte da polêmica afirmação de Elon Musk de que a recessão pior, a essa altura, seria uma coisa boa. Elon disse, na continuação da primeira publicação, abre aspas, "Todo aquele papo de fique em casa enganou as pessoas. E isso fez com que elas pensassem que na realidade não precisavam trabalhar duro. Elas vão despertar de forma rude." Fecha aspas. Essa afirmação pode parecer uma loucura para nós, brasileiros, que convivemos com uma alta taxa de desempregos que mesmo em queda ainda é muito alta. Mas a nossa realidade não é a realidade americana,
E a afirmação de Elon Musk encontra sentido quando se refere somente à sociedade dos Estados Unidos, principalmente de 2020 para cá. A taxa de desemprego no país norte-americano está somente em 5,9%, um patamar bem similar ao que estava em 2019, antes de todas essas intermináveis crises. 2020 e suas consequências para a economia e o mercado de trabalho aceleraram um processo histórico quando o assunto é trabalho e a forma como trabalhamos. Esse processo foi a rápida transição entre o trabalho presencial e o home office. Do dia para a noite, as pessoas passaram a trabalhar diretamente de seus quartos sem terem que pegar engarrafamentos longos e cansativos e podendo até mesmo praticar seus próprios horários. Mas esses dias de home office acabaram. Em 2020 e em boa parte de 2021, acreditou-se que a forma de trabalho direto de casa tinha vindo para ficar. E até mesmo nas grandes empresas em que o trabalho era presencial, não voltaria. Bem, ele voltou, inclusive nas grandes empresas como a Apple. Em março desse ano, as grandes companhias revelaram seus planos para a volta do trabalho presencial. Após 2 anos de home office absoluto, essa volta presencial ainda é diferente do que era antes, com os funcionários trabalhando presencialmente apenas 3 ou 4 dias da semana, com um dia de sua escolha sendo home office. Mas isso não agradou aos funcionários da Apple, nem mesmo os grandes funcionários. No início de maio, contrário à decisão da empresa de tornar o trabalho presencial obrigatório novamente, Ian Goodfellow, diretor da companhia, pediu demissão simplesmente porque não queria trabalhar fora de casa. Isso pode ir ao encontro da afirmação de Elon Musk, de que os americanos talvez tenham esquecido que para ganhar dinheiro é preciso trabalhar duro, e os pedidos de demissão voluntários parecem ser uma tônica constante nos últimos tempos nos Estados Unidos, com os trabalhadores, ou melhor, ex-trabalhadores pedindo demissão para de alguma forma obrigar os empregadores a pagarem salários maiores, fazerem menos exigências e melhores condições de trabalho. Apenas em setembro de 2021, cerca de 4,5 milhões de americanos pediram demissão voluntariamente. Também ganhou popularidade no último ano um movimento social no mínimo peculiar, que é intitulado de Movimento Antitrabalho, que está presente principalmente em fóruns na internet, onde os usuários criticam seus antigos chefes e pedem mais uma vez salários maiores. Uma reportagem da BBC relatou esse fato e chegou a entrevistar uma das participantes do movimento, que afirmou que o pedido de demissão tinha sido libertador, após ela viver os momentos mais estressantes de sua vida enquanto trabalhava. Em parte, esse movimento demonstra que, além de comprovar a tese de Elon Musk, que existem vagas de trabalho sobrando no país, mas que elas não correspondem às exigências dos trabalhadores. Estimativas atuais dão conta de que existe ao menos 10 milhões de postos de trabalho em aberto nos Estados Unidos. Essas milhões de vagas em aberto já eram notadas no final de 2020, mas na época acreditava-se de que a ausência de trabalhadores se devia ao generoso auxílio emergencial do governo americano e ao medo do vírus. Os principais bancos dos Estados Unidos temem que esse fenômeno não seja passageiro e represente uma nova versão dos americanos, o que representaria uma grande ameaça ao crescimento econômico do país, que atualmente nem mesmo existe, já que os Estados Unidos estão à beira de uma recessão. Mas se as pessoas estão pedindo demissão espontaneamente, como elas estão se sustentando? É notado nesse fato que a maior parte das pessoas já possuíam alguma reserva financeira ou estabilidade familiar, que as auxiliam a se engajarem nessas demissões. E aqui entra outra parte importante do argumento de Musk, sobre por que é positivo que uma crise pior chegue. Ao longo do vídeo eu destaquei como a inflação atual foi criada e está correndo as finanças dos brasileiros, dos americanos e de todo mundo. Elon Musk também não poupa críticas a Joe Biden, presidente dos Estados Unidos. Para o CEO da Tesla, o governo Biden não parece fazer nada perante a crise, ao contrário de Donald Trump. E uma crítica clara de Musk a Biden é o tema que você viu nesse vídeo. Impressão de dinheiro. Para o bilionário, o governo não poderia ter injetado trilhões de dólares na economia sem necessariamente ter esse dinheiro. As previsões de Musk sobre a economia costumam ter seu grau de acerto, já que ele previu uma piora na economia global durante o outono e o inverno de 2022. Com uma crise, o consumo de recursos seria mais controlado,
Economias e poupanças seriam feitas e os gastos e investimentos seriam realizados de maneiras mais racionais, reajustando a saúde da economia. Um crescimento próspero antecede uma crise, uma vez que gastos exagerados e desnecessários estão sendo feitos, criando uma dívida prestes a explodir. E uma crise antecede um crescimento próspero, já que os gastos estão mais controlados e os investimentos serão mais lógicos, gerando aumento de capital e consequente contratação de mão de obra, fazendo com que a economia volte a girar. De uma forma ou de outra, não parece que a crise terminará mês que vem ou daqui 3 meses, mas uma hora ou outra a economia voltará aos trilhos. Só nos resta torcer para que seja logo. Pessoal, já deixa aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo para eu saber onde eu tenho que melhorar para eu estar sempre evoluindo nos vídeos. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Até o próximo vídeo.